Quando eu era criança, nossa casa sempre foi alvo de rumores e sussurros na vizinhança. Os mais velhos contavam histórias sobre ela, dizendo que era assombrada. Os vizinhos mais supersticiosos acreditavam que algo sombrio habitava o lugar, mas meus pais nunca deram muita atenção. Para eles, era apenas uma velha casa que tinha seu charme peculiar. Já para mim, aquela casa sempre teve um ar estranho, mas, como qualquer criança, eu não queria acreditar nas histórias. Afinal, fantasmas não existem, certo? Os primeiros anos passaram sem grandes eventos, e a vida seguiu normalmente. A casa era grande, com corredores longos e janelas que chiavam ao menor sopro de vento. O que a maioria considerava sinistro, eu considerava apenas o charme de uma casa antiga. Contudo, tudo isso mudou em uma noite que ainda ecoa na minha mente, mesmo tantos anos depois. Era uma noite comum. Meus pais haviam saído para um jantar na casa de amigos, como era costume, fiquei sozinho. Já havia passado por isso várias vezes antes, e a casa, apesar de sua reputação, nunca me assustou de verdade. O que eu temia mesmo eram as tempestades que, às vezes, varriam a vizinhança, fazendo com que as árvores ao redor da casa balançassem como gigantes sombrios. Mas naquela noite não havia tempestade, apenas um silêncio incômodo que parecia se estender por todos os cômodos. Estava na sala, assistindo à TV, quando ouvi pela primeira vez uma voz suave, baixa, quase um sussurro, chamando meu nome, Lucas. No início, pensei que fosse apenas o vento. As janelas frequentemente chiavam quando uma rajada passava, criando sons que se misturavam ao farfalhar das árvores lá fora. Voltei minha atenção para o programa de TV, tentando ignorar a sensação desconfortável que começava a crescer dentro de mim. Poucos minutos se passaram até que ouvi de novo, dessa vez mais clara. Lucas, e a voz parecia humana. Mas ao mesmo tempo, havia algo nela que me fez gelar até os ossos. Não era o tipo de voz que você espera ouvir quando está sozinho em casa. Olhei ao redor, tentando encontrar uma explicação. Talvez algum ruído vindo da rua, pensei, ou até mesmo algum truque da minha mente. Mas algo me dizia que não era tão simples assim. O som veio novamente, desta vez acompanhado de um leve arranhar que parecia ecoar pelas paredes da casa. Era como se algo estivesse se arrastando por trás das paredes antigas, procurando uma saída, tentando se aproximar. A voz, agora mais nítida, parecia vir de um lugar específico, o porão. Nosso porão sempre foi uma parte da casa que meus pais mantinham fechada. Era um lugar antigo, cheio de tralhas e lembranças guardadas de gerações passadas. A porta do porão era selada com correntes pesadas, que meus pais diziam ser uma precaução para evitar que eu e meus irmãos pequenos descêssemos lá. Desde que me lembro, aquelas correntes nunca haviam sido removidas. Apesar do frio que subia pela minha espinha, algo dentro de mim me impulsionou a investigar. Talvez fosse a curiosidade infantil, ou talvez o medo de ficar ali, esperando que a voz se aproximasse ainda mais. Peguei uma lanterna, hesitante, e comecei a caminhar pelo corredor que levava ao porão. A casa parecia mais fria do que o normal, e o piso de madeira rangia sob meus pés, como se protestasse contra cada passo que eu dava. Quando cheguei à porta do porão, fiquei imóvel por alguns segundos. A luz da lanterna tremia em minha mão, e meu coração batia tão forte que parecia ecoar na casa silenciosa. Para minha surpresa e horror, as correntes que selavam a porta estavam no chão, como se tivessem sido arrancadas com facilidade. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquilo não fazia sentido. Eu sabia que meus pais nunca as teriam tirado, então, e quem ou o que fez isso? A voz chamou novamente, desta vez mais próxima. Lucas, e Deissa, e a simples ideia de que algo lá embaixo sabia meu nome foi o suficiente para me fazer hesitar, mas, mesmo assim, abri a porta lentamente. O render das dobradiças ecoou pela casa, e o ar que saiu do porão era gelado e úmido, como se tivesse sido trancado ali por décadas. A escuridão era total, e as escadas que desciam pareciam mergulhar em um abismo sem fim. Iluminei a escada com a lanterna, tentando afastar o medo crescente que fazia meu corpo inteiro tremer. Desci o primeiro degrau, depois o segundo, e o terceiro.
Cada passo era acompanhado pelo som agudo da madeira rangendo, mas a voz havia desaparecido. O silêncio agora era quase pior do que o chamado. No meio do caminho, as luzes da lanterna começaram a piscar, mergulhando o porão em uma escuridão intermitente. A cada piscada, meu coração acelerava mais. No fundo, eu sabia que deveria subir de volta, sair dali, mas algo parecia me puxar, me empurrar para seguir adiante. Eu me sentia atraído, quase como se estivesse hipnotizado por uma força invisível. Quando finalmente alcancei o piso de concreto do porão, senti uma presença ao meu redor. Não estava sozinho. O ar parecia mais denso, quase palpável. Virei a lanterna para todos os cantos, iluminando pilhas de caixas antigas e móveis cobertos por lençóis empoeirados, mas não havia ninguém ali. E, no entanto, eu sabia que algo estava me observando. De repente, um estrondo ecoou pelo porão, como se algo pesado tivesse caído ou sido derrubado. A lanterna apagou completamente, mergulhando-me numa escuridão opressiva. Meu coração disparou, e uma onda de pânico tomou conta de mim. Tentei forçar meus olhos a se ajustarem à escuridão, mas tudo o que vi foram sombras se movendo, como se a própria escuridão estivesse viva. A voz, agora sussurrante e fria, ressoou bem perto do meu ouvido. Lucas, você não deveria ter descido. Meu sangue gelou. Tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, e a escuridão parecia mais densa, mais viva. Finalmente, em um último ato de desespero, corri escada acima, tropeçando e quase caindo, até que consegui alcançar a porta e fechá-la com força atrás de mim. Desde aquela noite, eu nunca mais desci ao porão. Mesmo depois que meus pais venderam a casa e nos mudamos, o som daquela voz ainda ecoa nos meus sonhos. E sempre que lembro daquela noite, o medo volta. Algo naquele porão sabia meu nome, e até hoje, eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ficado lá embaixo por mais tempo. Se você gostou da história, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Aproveite para maratonar outras histórias de terror e mistério que preparamos para você. Também temos um site repleto de novidades sobre esse fascinante mundo do terror. Lá, você encontrará seções sobre lendas urbanas, mistérios, dons paranormais, magia, bruxaria, terror cósmico e muito mais. Além disso, temos áreas com cursos e e-books gratuitos para você baixar. Inscreva-se para ficar por dentro de todas as novidades. Até amanhã para o próximo vídeo. Tchau.